saciados. Vamos receber tudo que você preparou para essa noite. Eu creio nisso, Pai, em nome de Jesus. Você pode sentar, obrigado, pessoal. Fica comigo, Gli. Segura só no pad. Você pode sentar, irmãos. Você está bem? Você foi impactado pela primeira palavra? Eu também fui. Você está pronto para um pouco mais? Então vamos lá. Orando para perceber o que eu ia falar essa noite, eu fiquei muito pensando sobre o tema, né? Resolvendo conflitos. Que palavra abençoada, pastor. E o interessante é que eu fiquei pensando, sobre que tipo de conflito, Pai, você quer que a gente trate essa noite? E aí o pastor falou sobre Davi e Golias, só que a palavra que Deus me deu foi: quando Golias somos nós, como resolver esse conflito? Então vamos começar por Mateus no capítulo 6. Mateus capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 14. Não, vamos ler um pouquinho antes. Todo mundo conhece a passagem do Pai Nosso. Não tem como a gente não conhecer essa oração. Então vamos ler juntos. A partir do 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Só que, calma aí, a oração não acaba. Diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se recusarem perdoar aos outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Eu vou ler todos os textos dessa noite na NVT, então se você quiser acompanhar na mesma versão. Aqui Jesus estava falando para um povo. Sabemos que Jesus ainda não tinha ido preparar morada, nem tinha entregue o novo Consolador. Então, as pessoas aqui, nesse contexto, ainda não eram salvas. Então, o que Jesus diz para elas? Se você não perdoar, Deus não vai perdoar vocês. Mas a gente vai ver vários textos no Novo Testamento que mostram a importância de perdoarmos para conseguirmos viver uma vida com Deus. Uma vez que fomos salvos, uma vez que somos filhos de Deus, se não entendermos a manifestação do perdão, nada vai avançar nas nossas vidas. O principal conflito que precisamos resolver, antes de resolver todos os outros, é contra nós mesmos. Eu e você somos os maiores impedidores, ou possíveis maiores impedidores daquilo que Deus tem para nossas vidas. Se não decidirmos viver o que Deus tem para nós, se nos sabotarmos, não aceitando a realidade da nova criação, vamos ficar travados e nunca vamos ver o melhor de Deus para as nossas vidas. Por que nunca vamos ver o melhor de Deus nas nossas vidas? Porque Deus segue a sua própria palavra. E a palavra dele diz: se você não perdoar aqueles que fizeram algo contra você, vamos para Efésios no capítulo 4. Efésios 4, a gente vai ler um pedacinho grande, então fica comigo. Se você quiser só me ouvir, pode ser mais leve para você. Diz assim: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. 23. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus é. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade ao seu próximo, pois somos parte do mesmo corpo.
Não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem-se, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo agir. Quem é ladrão, aqui ele está falando para crente, tá bom, irmão? Se você tem um comportamento errado, mesmo sendo cristão, por favor, pare. Então ele diz aqui, se você rouba, nas passagens, nas versões mais conhecidas, não roube mais. Em vez disso, use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se, assim como Deus os perdoou em Cristo. Alguém percebeu alguma semelhança aqui? Fomos chamados para viver uma vida segundo a salvação que recebemos da parte de Deus. Uma vez que somos salvos, para viver essa vida de salvação, ou para manifestar o reino de Deus nessa terra, ou seja, para resolver qualquer conflito que ainda tenhamos na nossa vida, precisamos agir como de fato somos, filhos de Deus, assim como Ele é. Precisamos mudar o nosso comportamento, aquilo que a gente fazia de errado já não cabe mais hoje. Tudo aquilo que eu vivia no passado, a partir do momento que eu sou cristão, isso não é mais para mim. E é engraçado quando a gente lê que Paulo falava aos Efésios, ele falava à igreja, mas haviam irmãos que ainda roubavam, haviam irmãos que ainda viviam uma vida de acordo com a velha criatura. E isso pode acontecer em qualquer igreja. Eu e você podemos dizer que somos salvos, podemos vir à igreja, podemos dar o dízimo, podemos servir num departamento, mas quando ninguém vê, a gente pode não estar seguindo o que a palavra diz. Só que somos salvos. O Espírito de Deus tem que constranger eu e você a nos consertar. Ah, Bruno, mas eu não posso errar? Pode ser que sim, mas uma vida de prática do pecado não é mais para mim e para você. E hoje o meu enfoque é, se você aceitou Jesus, se você tem certeza no seu coração que Jesus é o Filho de Deus e morreu por você, rancor não é para você. Esse conflito você precisa resolver. Esse conflito vai destravar a sua vida para ver o melhor de Deus para você. Se você não consegue avançar, porque você pensa mal, porque alguém fez algo contra você, hoje é o dia de você jogar isso por terra. Resolva esse conflito. Mas vamos lá. Colossenses. Colossenses capítulo 3. Eu vou ler o 12, o 13, o 14 e o 15. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, do modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Deus, que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros de um mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Irmãos, fomos chamados para uma vida de paz. Mas para que essa paz habite em nosso coração, eu e você temos que permitir. Enquanto eu e você decidimos guardar rancor, mágoa, por uma dor que já foi lá no passado, eu e você não permitimos que a paz de Deus habite no nosso coração. Ah, Bruno, mas eu fui salvo, as bênçãos estão sobre mim. Mas você está impedindo Deus
de se manifestar com sua bondade, com sua paz, com sua graça na sua vida. Se você não entender que crente não foi feito para odiar, crente não foi feito para guardar rancor, crente não foi feito para olhar para o passado, mas para avançar, Vamos lá, porque eu separei alguns versículos. Vamos para Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, versos 14 e 15. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação e contamine muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral e profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Vou parar por aqui. A raiz de amargura, ela destrói a vida do cristão. Ela trava ele, impede que ele avance e vai contaminando outros, e outros, e outros. E aí o cristão que foi feito para ser uma bênção, passa a estar dentro da igreja sendo maldição. O cristão que foi feito para resolver os conflitos, passa a estar na igreja, trazendo cada vez mais conflitos na congregação. Por causa de uma palavra, por causa de um sentimento, por causa de um entendimento errado, por causa de uma discussão, por causa de um problema. Os cristãos vão ficando cada vez mais presos e deixam de viver o que Deus tem para eles, porque não tem coragem de rejeitar o passado e decidir avançar em Deus. Se você quer resolver os conflitos da sua vida, o primeiro conflito que você precisa resolver é com você mesmo. O pastor trouxe uma palavra abençoada sobre a posição de Davi, a ousadia e a fé no momento de combater o gigante. Essa mesma ousadia você precisa ter ao se encarar no espelho e falar: eu não aceito mais esse sentimento. A mesma fé que você tem para vencer qualquer outra coisa, para lutar por qualquer outra coisa, é a mesma fé que você tem que ter quando você se encara no espelho e diz: eu não aceito mais esse sentimento. Eu não aceito mais essa situação. É uma liberdade, irmãos, que só você pode decidir viver. Ninguém mais vai poder te ajudar nisso. A gente pode ajudar os irmãos numa dificuldade financeira, numa situação de doença. A gente pode ajudar os nossos irmãos em muitas coisas. Mas quanto a perdoar, é só você que pode decidir fazer. Ninguém pode perdoar alguém por você. 1 Pedro. Primeira Pedro 2. Eu vou ler a partir do verso 19. Diz assim: porque Deus se agrada de vocês, quando conscientes da vontade dEle, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito o mal, mas se sofrem por terem feito o bem e suportam isso com paciência, Deus se agrada de vocês. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Ah, Bruno, você quer que eu perdoe determinada situação, mas você não sabe o que aconteceu. Eu fui a vítima. Eu estava certo e fulano estava errado. Eu estava certo e a determinada instituição estava errada. Mas a Bíblia fala que Deus se agrada de mim e de você.
Porque se a gente está sofrendo por algo que fez de errado, é muito fácil. Ah, mas eu fiz alguma coisa errada, eu estou sendo punido por isso. Que glória é nisso? Mas quando a gente decide ser crente, mesmo que alguém faça algo errado contra nós, a gente agrada a Deus, a gente não agrada os homens. Quando eu decido ser quem eu sou em Cristo, independente de estar sendo injustiçado ou não, eu estou trazendo glórias ao meu Senhor, não às pessoas, não às instituições. Ah, Bruno, mas você não sabe o que aconteceu no meu trabalho, você não sabe o que aconteceu na outra igreja que eu congregava, você não sabe o que meu pai, minha mãe, meu primo, meu tio fez contra mim. Não importa o que aconteceu. Não importa porque eu não estou dizendo isso porque eu quero te menosprezar ou diminuir a sua dor. Não importa porque Deus é maior do que essa dor. Não importa o que tenha acontecido no teu passado, Deus apagou. Não importa porque o teu futuro é muito maior do que qualquer coisa que tenha acontecido para trás. Por isso que não importa. Por isso que você pode dizer, hoje, a partir do dia de hoje, aquela dor vai morrer. A partir do dia de hoje, aquele sentimento vai sumir. No nome de Jesus. Da mesma forma que Davi atacou Golias, ataque esse sentimento e resolva hoje. Ah, Bruno, mas eu não sei como resolver isso. Quando eu vou me organizar? Eu tenho pensado, eu sei que eu tenho que resolver isso. Resolva hoje! Você não precisa de um dia para resolver isso, que seja hoje. Para de enrolar com essa situação. Para de atrasar a sua própria vida em Deus. Resolva. Vamos continuar. Vamos para Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 9. Eu deixei esse separado na revista corrigida porque ele é mais poético. Eu me lembro, o pastor Aurélio sempre fala desse versículo. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais preste, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode escolher uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Não importa o tamanho da dor, da situação, do problema que aconteceu. O que importa é que todo conflito pode ser resolvido através da palavra de Deus. Depende de mim e de você. As situações externas são resolvíveis, mas quando você olha para dentro e não sente paz, isso é um problema. A gente leu no outro texto que quando a gente faz a coisa errada, a gente dá brecha para o diabo agir. Mas, Bruno, a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, sim, estão. Mas quando você decide, por conta própria, agir em desacordo com a palavra de Deus, você também decide abrir brecha para a sua vida, para que coisas erradas aconteçam. Não é culpa de Deus, é culpa minha e culpa sua. Se eu decido
odiar alguém, se eu decido guardar rancor de alguém, eu estou dizendo, por livre vontade, eu não quero que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida. É uma decisão minha e sua. Mas quando eu decido viver a palavra de Deus, quando eu decido amar, conforme Deus diz que eu tenho que amar, as bênçãos de Deus se manifestam sobre a minha vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando somos filhos de Deus, temos que agir de acordo com Ele. Não podemos ser chamados de filhos de Deus se não vivemos uma vida de paz. Se não conseguirmos viver uma vida de paz, não entendemos o que é ser filhos de Deus. Se você não consegue viver uma vida de paz, você ainda não entendeu o que é ser filho de Deus. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito grave. Às vezes você pode estar se enganando por causa de um sentimento ruim. Às vezes você pode estar impedindo a sua vida de avançar por causa de uma única pessoa, por causa de uma única situação. E os dias vão se passando, e os dias vão se passando, e os dias vão se passando. Às vezes essa pessoa nem lembra mais. Às vezes já faz tanto tempo, tantos anos. Como a gente viu, é possível estar na igreja vivendo uma vida de pecado. E odiar e guardar rancor é pecado. E Deus não se agrada disso. Vamos continuar. Eu queria ler junto com vocês Mateus no capítulo 18. Mateus capítulo 18 é um texto muito interessante. Jesus fala muitas coisas no mesmo capítulo. E a gente costuma ler muitas delas em contextos separados e em momentos distintos. Mas tudo que Jesus falou nesse capítulo fazia parte de um mesmo contexto e de uma mesma mensagem. E Jesus começa, eu não vou ler o capítulo inteiro, porque eu queria ler o capítulo inteiro. Mas Jesus começa falando sobre quem deve herdar o reino de Deus. E essas pessoas, e uma pessoa para herdar o reino de Deus, deve ser como uma criança. E ele começa a falar desse sentimento de humildade, de sinceridade, de inocência, de uma criança que tende a herdar o reino de Deus. E depois ele começa a falar que ai daqueles que lesarem essas crianças, esses filhos. E ele usa expressões muito fortes nesse texto. Eu queria ler com vocês. Eu vou ler a partir do 8. Ele diz: portanto, se a sua mão ou o seu pé faz você pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos ou apenas um dos pés do que ser lançado no fogo eterno com as duas mãos e os dois pés. Se o seu olho te faz pecar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um olho que ser lançado no inferno de fogo com os dois olhos. Tomem cuidado para não desprezar nenhum dos meus pequeninos, pois eu lhes digo que no céu os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai Celestial. O Filho do Homem veio para salvar os que estão perdidos. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que vocês acham que ele fará? Não deixará as outras 99 nos montes e sairá à procura da perdida? E se a encontrar, eu lhes digo a verdade, ele se alegrará por causa dela mais do que por causa das 99 que não se perderam. Da mesma forma, não é da vontade do meu Pai no céu que nenhum destes pequeninos se perca. E aí ele entra num texto, depois dele ter dito tudo isso, ele começa a falar: se o irmão pecar contra você, fale com ele no particular e chame-lhe a atenção pelo erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por duas testemunhas.
Olha que interessante. Primeiro, Jesus contextualizou em todo um sentido, dizendo: você precisa cuidar da sua vida, da sua santidade, e você não pode atrapalhar a vida do irmão. E aí ele diz: eu largo 99 para salvar uma que está perdida. Eu estou aqui para salvar o perdido. E aí ele começa a ensinar a igreja como ela deve agir nos conflitos internos. Ele fala: se você tem um problema com seu irmão, procura ele e fala. Não guarda rancor, não guarda raiva, não leva isso para casa. Se esse conflito não resolver, procura duas pessoas, procura a tua liderança. Trata isso, não leva dor e pensamento ruim embora. E ele continua dizendo: se isso não se resolver, busca a ajuda da igreja como um todo para resolver isso. E ele fala que se não der certo, se essa pessoa, de fato, dentro de uma congregação inteira, não quiser agir como um cristão, infelizmente você vai precisar afastar ele da igreja. Mas Jesus só diz isso depois de ele dizer que ele vai fazer de tudo para salvar essa pessoa. E aí ele fala que se 2 de vocês ou 3 estiverem reunidos, assim, a gente não precisa de quantidade, a gente precisa de pessoas sinceras. Deus estará ali no meio de vós. Tudo que vocês ligarem e desligarem será feito, será cumprido. Mas depois dele falar isso, ele ainda continua. E a gente vai lá para o 32. Depois que Jesus fala tudo isso, ele começa a contar. O reino de Deus é como um senhor que vai... Vamos ler do início, é mais fácil. Cadê? Ainda tem a parte que Pedro fala: então beleza, se a gente pode sair cortando as pessoas, quantas vezes eu preciso perdoar alguém? E aí ele fala: não, Pedro, calma aí. Você tem que perdoar as pessoas 70 vezes, 7 vezes num dia. Jesus não criou a igreja para a gente sair cortando quem não presta. Jesus criou a igreja para que a gente se ame, resolva os problemas, perdoe os nossos irmãos e viva uma vida de fé e avanço. É muito fácil ficar com a passagem: cara, se fulano não quer crescer, meu amigo, vapo! Mas olha o contexto do capítulo inteiro. Tudo que Jesus vem falando e ensinando. Ele está ensinando a igreja primitiva a como viver em comunidade, perdoando, entendendo e resolvendo os problemas. E aí, quando chega no 23, ele diz: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as suas contas com os seus servos que lhe deviam. E aí ele começa a contar a história de um servo que foi perdoado de sua dívida, mas não agiu com a mesma misericórdia que Deus agiu com ele. Todos nós fomos perdoados de nossas dívidas, meu irmão. Todos nós fomos curados, tratados, resolvidos. E eu, por exemplo, sei que fiz muita bosta. Mas fomos salvos. Diante de Deus, não importa o que eu fiz, se o que eu fiz foi pior do que o pastor fez, se foi pior do que o doador, não importa. Uma vez que fomos perdoados, a dívida foi paga. A partir dessa posição, que direito eu tenho de não perdoar alguém que me fez mal? E aí vocês sabem o que acontece com esse servo. Ele tinha sido perdoado, mas ele decidiu não perdoar. Ele não agiu com a misericórdia que recebeu. Ele não era merecedor daquele perdão. E aí, voltando para o texto que a gente leu no início, em Mateus 6, a gente pensa: Bruno, você está sendo muito radical. Se eu não perdoar o meu irmão, Deus não vai me perdoar? A gente leu aqui pelo menos 6 passagens que são claras. Se você não consegue perdoar, meu irmão, você ainda não entendeu o amor de Deus. E se você não entendeu o amor de Deus, eu vou te dizer uma coisa: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não arriscaria chegar nesse dia e ficar aqui
por causa de uma pessoa que te falou alguma coisa para mim ou fez alguma coisa para mim no passado. É com muito temor que eu digo isso à igreja. Se você não liberar perdão, existe uma grande chance de você perder a entrada no reino de Deus. É difícil falar e de ouvir isso, mas a gente leu muitas passagens que falam que a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas é perdoar os nossos irmãos. Às vezes está faltando isso, irmão, para você romper na sua vida. Às vezes está faltando isso para coisas que você declara e confessa há anos acontecerem e se manifestar. E você é obediente em dizer. Isso pode te roubar a salvação. Isso pode te impedir de ir para o céu. Isso pode te impedir de viver uma vida digna de um filho de Deus. O perdão é o completo oposto do que é o amor de Deus. O amor de Deus foi Deus dando o seu Filho Jesus para morrer por um monte de pecador que não merecia. Mas a graça nos alcançou. E fomos completamente transformados. E hoje somos dignos dessa salvação. Que foi imerecida, mas alcançada pela graça de Deus. A mesma graça que te alcançou vai te fazer superar esses desafios. Hoje é a noite de vencer esses desafios. Hoje é a noite de entender que existe um poder de Deus disponível para isso. Em nenhum momento nessa mensagem eu quis dar a entender que é algo fácil. Eu quis dar a entender que eu não compreendo essa dor, porque eu já passei por ela algumas vezes. Mas é possível. Existe um poder de Deus disponível e dispensado pelas palavras que lemos, que podem nos ajudar a vencer isso. E eu queria chamar o louvor. Queria pedir para vocês ficarem de pé. Eu vou fazer um apelo, irmãos. Não é um apelo fácil, mas eu vou ser obediente à pregação da palavra. Se falamos e pregamos sobre isso essa noite, existe uma unção disponível para quebrar julgos, barreiras e trazer a liberdade do Espírito para esse lugar. Então eu vou fazer alguns convites aqui e vou entender claramente, se ninguém quiser vir, porque eu também entendo que junto, diretamente com Deus, coisas podem ser resolvidas. Eu não quero expor ninguém, mas eu também não posso privar quem deseja de receber essa oportunidade. E o apelo é, se hoje você está aqui e tem dificuldades ou não conseguiu até hoje liberar perdão sobre alguém, situação, pessoa, não importa o que, ou se você mesmo não consegue perdoar você por um passado que viveu e sempre se sente condenado por Satanás a viver uma vida digna em Deus por causa de coisas do passado, eu queria convidar você a vir à frente para que a gente ore junto, quebre isso e avance. Enquanto o louvor toca uma canção, vamos orar juntos. Se você se sentir tranquilo no seu lugar, isso foi uma vacina para a sua vida, ou se você quer resolver, não tem problema. Mas eu quero dar essa oportunidade. Se até hoje você está preso a algo do passado e precisa resolver aqui e agora, eu te convido a vir à frente. Levou a minha dor
pra eu viver, e por isso livre sou. Minha vida sua é, eu cantarei sua bondade pra sempre. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. Ao Senhor o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, sua glória aqui está. O Senhor, o meu louvor, o seu nome exaltarei. Exaltado nas alturas, o Senhor, o meu louvor, o seu nome exaltarei.
louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor, Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Digno é o Senhor, Jesus, digno de louvor, seu nome adorarei. Irmãos, quero finalizar a minha mensagem fazendo uma provocação aqui. Se eu ou você temos algo a ser resolvido com alguém, não deixe passar dessa noite. Hoje em dia, falar com as pessoas é a coisa mais fácil do mundo. Ligar, mensagem, de qualquer forma. Não deixe passar dessa noite. O Espírito Santo trouxe esse temor nesse lugar. Não deixe que um novo sol se nasça sobre a sua ira. Se existe algo, resolva essa noite. Assim diz o